Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Mais uma vez eu trouxe aqui uma foto do Emmanuel Macron, aparece nessa primeira tela para vocês aí o presidente da França, porque pelo terceiro dia consecutivo eu quero discutir a repercussão, as polêmicas em torno de uma entrevista que foi dada pelo Macron depois que ele retornou de uma visita que ele fez à China, onde ele conversou com o Xi Jinping. Nessa visita à China, ele foi com uma comitiva de empresários franceses que fecharam vários acordos com empresas chinesas, e depois desse encontro produtivo na China, o Macron retorna à França e dá uma entrevista na qual, por motivos óbvios, ele se recusa a defender o projeto caótico dos Estados Unidos utilizando Taiwan como ferramenta. Por que eu digo por motivos óbvios? Pô, o cara acabou de voltar de um encontro com o Xi Jinping, de acordos fechados entre empresas chinesas e empresas francesas, o cara volta para o seu país e ele vai defender logo o projeto de utilização de Taiwan como ferramenta dos Estados Unidos contra a China. É óbvio que ele não vai defender isso. Porque, embora o Macron, e eu estou falando do Emmanuel Macron, um político que é um serviçal dos interesses financeiros transnacionais na França, mas o Macron também é mantido no poder, também é bancado no poder por esses mesmos empresários que foram com ele e fecharam acordos com a China. Como é que ia repercutir na China o Macron voltando desse encontro produtivo e malhando pau na China e defendendo os Estados Unidos no que diz respeito à questão de Taiwan? Não ia pegar bem e ia gerar problemas concretos para o Macron. Para quem teve acesso a mínimas partes ou a íntegra da entrevista que o Macron teve, vai enxergar ali o quê? Vai enxergar ali um monte de falas óbvias. Inclusive, o Macron, geopoliticamente falando, nessa entrevista ele chove no molhado. Não tem nada de radical, extremista, nenhum pedido de levante revolucionário contra a OTAN, não tem nada disso. O Macron fala o óbvio, que todos os líderes políticos da Europa continental, se fossem realmente lideranças soberanas, defensoras da soberania dos seus países, deveria falar. Só que, contrariamente a isso, a gente vê o óbvio e o sensato tão pouco na boca dos políticos, que quando eles falam alguma coisa, parece que se abriu uma fenda no céu e vários monstros de outra dimensão tomaram o planeta. Por quê? Porque parece que uma coisa muito fora do habitual aconteceu, até porque uma coisa muito fora do habitual aconteceu. Mas as falas do Macron não tem nada de absurdas. O que o Macron falou foi: a Europa não pode ser vassala de um projeto que não lhe interessa. Existe alguma coisa de absurda dita nisso? Lógico que não. Só que a OTAN, o nível de repressão que a OTAN está buscando sobre a Europa continental é tão grande que a Europa continental não pode, os países da Europa continental, os governantes dos países da Europa continental não podem dizer que não querem ser vassalos. Por quê? Porque a função da OTAN é fazer com que a Europa continental seja uma vassala das oligarquias britânicas e estadunidenses. Esse é o papel da OTAN. A OTAN é um coturno militar pisando o pescoço da Europa continental. Por isso que essa fala do Macron foi polêmica. Para quem teve acesso, não tem nada de absurdo ali. Isso se torna uma coisa que ganha uma intensidade porque saiu da boca do Macron. Opa, o fantoche falou uma coisa que eu não disse. Esse é o ponto, entendeu? Quando o fantoche fala coisas próprias, ou aparentemente próprias, já que na prática o Macron alimenta o projeto da OTAN, aí é que a coisa fica esquisita. Mas, enfim, vamos continuar discutindo esse assunto aí, porque isso continua tendo repercussões e o Macron aí está sofrendo uma série de críticas por ter dito simplesmente o óbvio. Coloca o seguinte título lá na parte superior da tela: o Congresso dos Estados Unidos ataca o Macron e a França por causa dos posicionamentos aí, digamos assim,
os posicionamentos sensatos, foram falas sensatas, estranhamente sensatas saindo da boca do Macron. Mas o Emmanuel Macron já criticou outras vezes, já falei isso, já criticou outras vezes o projeto de caos dos Estados Unidos na Europa continental, por pressão das circunstâncias, por pressão das circunstâncias. Não vejam no Macron, repito, não vejam no Macron aquilo que não há nele. Ele não é um político defensor da soberania popular francesa. Ele não está ali para defender os interesses do povo francês. Se ele aparentemente faz isso em momentos pontuais, é por pressão das circunstâncias, de setores específicos, como nesse caso aí. E como a gente está num período de crise aguda do sistema internacional econômico, é óbvio que vai ter um certo nível de canibalismo entre setores de cúpula. Aí a gente viu justamente isso, o Macron aí numa situação de saia justa. Trago ali a seguinte matéria do Portal Político. Legisladores do Partido Republicano dos Estados Unidos condenam a traição do presidente, a traição, né? Entre aspas, pelo menos colocaram ali, né? A traição do presidente francês Macron a Taiwan. Ora, o que o Macron fez, o que ele falou sobre Taiwan foi o óbvio, tá? Ele disse que os Estados Unidos, se continuarem apertando essa situação, vão gerar um conflito que não vai ser benéfico para boa parte do mundo. E que a Europa não deve abraçar nenhuma causa que vai gerar problemas para o próprio continente europeu. Que a Europa não deve ser vassala de interesses que não lhe interessam, né? De projetos que não lhe interessam, que não vão lhe beneficiar. Para mim, não tem nenhum absurdo aí. O estranho é ver isso saindo da boca do Macron. A matéria continua. A embaixada francesa rejeitou as críticas aos comentários de Macron como exageradas interpretações. São interpretações exageradas. Por que elas são exageradas? Porque elas carregam nas tintas em cima de falas absolutamente óbvias. Só que isso revela o nível de controle que Estados Unidos e Reino Unido querem ter sobre a Europa continental. Isso sim é revelador. Os caras não podem falar nada fora da risca, que eles já vão ser criticados. Trago 2 pontos ali para discussão. O Macron deu uma entrevista afirmando que as ações Yankees em Taiwan geram instabilidade geopolítica. Ele não falou dessa forma que eu coloquei, mas ele colocou essa situação na mesa. Pergunto, tem alguma coisa absurda aí? Isso não aconteceu com a Nancy Pelosi quando ela visitou Taiwan, não aconteceu quando a presidente de Taiwan visitou o Kevin McCarthy nos Estados Unidos? Gerou instabilidade. Então, ele está falando justamente sobre isso. E sobre outras cocitas más, né? Segundo ponto. Congressistas Yankees, congressistas dos Estados Unidos, atacaram Macron por falar que a Europa deve ser um terceiro polo de força. Tem os Estados Unidos de um lado, tem a China de outro, e o Macron disse que a Europa continental, a União Europeia, deve ser uma terceira força para contrabalançar essa bipolaridade. Pergunto, tem algum absurdo nisso? Olha, todo mundo sabe muito bem que eu malho o pau no Macron o tempo inteiro aqui, né? Eu faço críticas reiteradas ao Macron, mas não tem nada de absurdo nisso. Inclusive, o Macron deveria colocar em prática as coisas que ele diz, o que ele não faz, né? Ele não costuma colocar em prática, ele verbaliza muitas coisas de maneira adequada, mas nos bastidores ele age em confluência com os projetos que prejudicam o povo francês, que prolongam a crise que a Europa vive, que pioram a situação no geral de todos os países do mundo. Só que no que tange ao que foi dito, pura e simplesmente, estou fazendo uma análise do que foi dito pelo Macron e não do que o Macron faz, não tem nada de absurdo. A Europa continental, se quiser realmente encontrar o caminho da sua independência, soberania e deixar de ser uma ferramenta das oligarquias britânicas e estadunidenses, precisa se transformar num terceiro polo de força que equilibre os atritos entre a China e os Estados Unidos. Ela precisa integrar-se mais à Eurásia, mantendo outras relações habituais com o atlanticismo. Então, não tem nada de absurdo aí no que o Macron está dizendo. O problema é que ele não faz, né? Esse que é o grande problema do Macron. Está aí a Liana Fix, que é uma representante do Centro de Estudos do Think Tank Conselho de Relações Exteriores, que é o Council on Foreign Relations, e ela deu uma tweetada. É interessante essa coisa da comunicação pelo Twitter, né? Que a gente vê discussões, entre aspas, pelo Twitter, e isso acaba virando um registro histórico. Tanto é que eu estou fazendo aqui a minha análise e estou trazendo um print. Estou trazendo um recorte aí que isso aí vai virar um registro histórico, né? Olhem o que ela diz. O Macron não poderia ser mais claro.
e as partes ainda mais claras foram removidas pelo portal político a pedido do governo francês. Na sua opinião, Taiwan não é problema da Europa e a Europa não deve tornar-se vassalo dos Estados Unidos. Isso mina brutalmente a sua credibilidade como líder na Europa. Por quê? Essa é a grande pergunta, né? Por que isso mina a credibilidade dele como líder daqui? Eu não acho que ele seja uma liderança na Europa. Quem acha que ele é uma liderança na Europa são os interesses da OTAN. Só que agora ele não é mais visto como uma liderança na Europa, mina a credibilidade dele, porque ele fez falas que colidem frontalmente com os interesses da OTAN. É por isso que essa moça aqui, a Liana Fix, do Conselho de Relações Exteriores, que é um centro de estudos umbilicalmente ligado às oligarquias britânicas, embora fique nos Estados Unidos, faz uma crítica ao Macron não ser mais uma liderança. Não é isso que se esperava do Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron tem que ser um representante, ele foi produzido como político para isso, para ser um capacho da OTAN, para ser um serviçal dos interesses da OTAN na Europa, na França. Trago ali 3 ideias sobre isso. Uma representante do Centro de Estudos Conselho de Relações Exteriores também atacou o Macron. Esse é um centro de estudos ligado às oligarquias britânicas, embora seja um centro de estudos sediado nos Estados Unidos. Segundo ponto, o Macron deu uma entrevista após retornar da China e ter fechado ótimos negócios junto com uma comitiva de empresários. Essa é a circunstância concretíssima. Por que o Macron disse o que disse? Porque ele não poderia ter dito outra coisa, dadas as circunstâncias da sua visita produtiva à China. Eu acho que isso fecha a discussão. Ontem, inclusive, eu trouxe um texto do Asia Times que trabalha ali, traz o que o Macron fez lá, o que os empresários fizeram lá. Não havia contexto para o Macron fazer algo diferente. Aí vocês podem perguntar, Thiago, tu vai falar, só para aproveitar, tu vai falar a respeito da visita do Lula à China e do que o Brasil vai trazer de lá. Conforme as repercussões forem aparecendo dentro do campo geopolítico, eu vou trazer para a discussão, só vou esperar aparecerem mais discussões sobre o assunto. Certamente, pelo menos pela minha percepção, os centros de estudos da OTAN, como o Atlantic Council, Conselho do Atlântico, devem produzir um artiguinho sobre isso que eu vou discutir com vocês. É muito pouco provável que eles não façam, tá? O Conselho de Relações Exteriores também deve produzir algum material sobre isso, porque a gente está tendo um encontro entre 2 representantes dos BRICS. Então é provável que uma preocupação da OTAN esteja em torno dessa conversa aí, e eu vou falar um pouquinho quando esse material vier à tona aí, né? Terceiro ponto que eu coloco ali, a OTAN quer a Europa totalmente vassala. Esse é o saldo dessa reflexão aí, né? Continuamos na Europa, continuamos falando, né, desse contexto de crise na Europa, e um dos motivos principais do contexto de crise na Europa é o conflito que acontece na Ucrânia e os países europeus atingidos pela crise alimentando a mesmíssima crise que engole as condições de vida do seu povo, em aumento do preço da energia, aumento do preço dos alimentos, etc, etc e etc. Ou seja, os governos alimentam aquilo que destrói as suas próprias condições econômicas. É aí que está o contraditório desse projeto, no qual os membros da OTAN agem contra o interesse do seu próprio povo e das empresas do seu continente. Trago ali o seguinte título na caixinha preta na parte superior da tela: Crescendo o debate sobre o envio de caças. Teve o debate sobre o envio de tanques para a Ucrânia, o debate foi crescendo, 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 pressionou a Alemanha, pimba, lá foram os tanques para a Ucrânia. Não muitos, mas foram alguns. Agora começa-se a volumar o debate sobre caças. A Eslováquia e a Polônia já enviaram caças para a Ucrânia. Agora a matéria diz que a Dinamarca está se movimentando para enviar caças para a Ucrânia. Os caças que foram enviados pela Eslováquia e pela Polônia são caças do período soviético. A Dinamarca está colocando um novo ponto aqui, tá? E é o que essa matéria traz aqui. Decisão sobre caças para a Ucrânia provavelmente antes do verão, ou seja, algumas decisões vão ser tomadas em breve aí pela Dinamarca para enviar caças para a Ucrânia. Pintei ali no mapa a Dinamarca para espacializarmos a discussão e trouxe 2 pontos ali. O primeiro deles é o seguinte: a Dinamarca quer enviar aviões de combate produzidos nos Estados Unidos, embora estejam com a Dinamarca,
produzidos nos Estados Unidos para a Ucrânia e comprar aviões novos dos Estados Unidos. Complexo industrial militar dos Estados Unidos, o grande capital ligado à indústria de armas dos Estados Unidos curtiu isso. Por quê? Porque está renovando a frota. Vai enviar alguns aviões de uma geração mais antiga e vai comprar de gerações mais novas. O que isso significa? A renovação da frota, utilizando o conflito na Ucrânia como ensejo para essa substituição. Aí também tem um discurso, a Dinamarca prepara-se para, começa a se armar para o caso da Rússia invadir a Europa, e começa toda aquela discussão sobre o Putin querendo dominar o mundo, que é uma discussão muito louca, que é a tese da mídia corporativa, porque é a tese da OTAN. Se não pararmos o Vladimir Putin na Ucrânia, ele vai dominar a Europa inteira. Isso aí é uma coisa completamente absurda, mas quem liga a TV sabe que essa é a versão que está passando ali. Segundo ponto que eu trago, a Polônia e a Eslováquia enviaram aviões do período soviético. A Dinamarca, ela quer fazer um upgrade, né, quer fazer uma atualização dos seus aviões, enviando alguns aviões que ela possui para a Ucrânia e comprando aviões novos da indústria bélica dos Estados Unidos. Isso é um ótimo negócio para os Estados Unidos. Ah, mas as forças da Dinamarca também vão se renovar. Tudo bem, mas isso é um grande negócio para os Estados Unidos. Polônia e Eslováquia estão enviando caças do período soviético para a Ucrânia e vão comprar novos caças dos Estados Unidos. Por si só, os caras já estão com perspectivas de muito ganho aí no meio disso tudo. Porque o conflito na Ucrânia está servindo para desovar muita coisa que estava nos depósitos e renovar o armamento. Coloquei a imagem de alguns caças, só para ilustrar essa discussão, e trago 3 pontos aí para a gente continuar o debate. O Reino Unido e os Estados Unidos delegam a nações vassalas da OTAN, como é o caso da Dinamarca, o papel de arrastar a Europa para uma guerra com a Rússia. Vocês podem ver que assim, o Reino Unido até se pronuncia de uma maneira mais objetiva como um adversário da Rússia. Mas, em boa medida, isso é muito terceirizado para os países do leste europeu, onde a OTAN ela apoia movimentos políticos anti-Rússia e ela dá vazão a esse sentimento, e quando esses grupos sobem ao poder, eles aumentam a reivindicação por uma presença da OTAN no leste europeu. O que acaba acontecendo é que, na verdade, a OTAN ela terceiriza a geração de tensão para outros países, como é o caso da Polônia. A Polônia é uma grande geradora de tensão com a Rússia, até porque a Polônia tem vários problemas históricos com a Rússia, e a OTAN explora muito a Polônia como ferramenta. E, lógico, a Polônia tenta explorar a situação para também o benefício seu. É assim que funciona a geopolítica. Só que o que a gente está assistindo é oligarquias britânicas e estadunidenses empurrando a Europa continental para um conflito com a Rússia. E vários países fazendo o trabalho de parecer que, sobretudo os Estados Unidos, estão de fora e não querem esse conflito, estão nos bastidores, estão inclusive posando de apaziguadores da situação, quando na verdade os Estados Unidos são peça central nesse empurrar a Europa para um conflito com a Rússia. Segundo ponto, a Polônia já falou sobre uma coalizão para enviar aviões para a Ucrânia. Quando a Polônia começou a falar sobre os tanques, o envio de tanques para a Ucrânia, tudo isso desaguou numa enorme campanha para que a Alemanha encabeçasse o envio de tanques. Aí lá no final indispuseram, né, eles colocaram a Alemanha em rota de colisão com a Rússia. Por quê? Porque é um dos objetivos, afastar geopolítica e comercialmente a Alemanha da órbita da Rússia. Começa a campanha dos aviões de combate. Logo, logo isso vai chegar na Alemanha. Logo, logo vai chegar na Alemanha. Terceiro ponto, os britânicos estão treinando pilotos ucranianos em aviões de combate que, né, os artigos colocam como ocidentais, mas eu prefiro colocar como anglo-yankees, né, essa maquinaria britânica e estadunidense. Então, existe uma preparação para o envio em maior quantidade de aviões produzidos nos Estados Unidos para a Ucrânia, e a Dinamarca encabeça esse movimento aí, até porque, até o momento, os aviões que foram mandados para lá são aviões produzidos no período, né, aviões do período soviético, enviados pela Polônia e enviados pela Eslováquia. Por falar em pressão sobre a Alemanha, pressão da OTAN sobre a Alemanha,
trago uma matéria aqui sobre isso, porque coloco lá na parte superior da tela. Alemanha pressionada após o vazamento. Sabe aqueles vazamentos que estão acontecendo nos Estados Unidos, do Pentágono? Uma parte considerável desses vazamentos está sendo super explorada pela mídia corporativa para gerar fatos que favorecem posições da OTAN e funcionam como ferramentas de pressão. Repito o que eu já tenho falado nos últimos dias. Não estou dizendo que o conteúdo do vazamento é falso, até porque o próprio governo dos Estados Unidos estranhamente está dizendo que boa parte do que está dito ali é verdadeiro. Desconfie. E não sei quem vazou e por que vazou. E também não estou dizendo que isso foi um vazamento promovido pelo próprio Pentágono. O que eu estou é desconfiando da apropriação que foi feita desses documentos pela mídia corporativa, que deu vazão a muitos desses vazamentos. Quando a mídia corporativa parece que faz jornalismo de verdade, a gente precisa desconfiar muito. Tá? Trago ali a seguinte matéria. Dessa vez é um vazamento de documentos de um memorando da Alemanha, lá questão do governo alemão. Então estamos num período de vazamentos aí que estão sendo explorados para pressionar os países e estão favorecendo a OTAN. Embora pontualmente alguns vazamentos, sobretudo aqueles vazamentos dos documentos do Pentágono, venham a indispor os Estados Unidos com alguns aliados, mas a gente tem que ver o saldo geral qual será, porque aí a gente vai saber qual é o objetivo e talvez a gente consiga chegar em quem realmente vazou esses documentos aí. Matéria do portal Político. A Alemanha não pode cumprir obrigações da OTAN, diz o chefe do exército em um memorando, entre aspas, vazado. Uma divisão prometida à Aliança Militar Transatlântica não está totalmente pronta para a batalha. A gente tem aí um vazamento grave. Por quê? Porque a Alemanha prometeu forças militares para a OTAN e não tem condições de entregá-las. O vazamento desse memorando ele gera uma pressão sobre a Alemanha e uma crise que o governo alemão vai ter que digerir. Uma pressão da OTAN sobre a Alemanha. Uma pressão, diga-se de passagem, constante. Coloquei aí no mapinha para vocês a Alemanha pintada de laranja, porque estamos falando justamente da Alemanha e eu estou colocando ela no mapa para a gente espacializar a discussão. Trago 2 pontos ali. O primeiro deles é o seguinte. O vazamento de um memorando na Alemanha parece servir para a pressão da OTAN sobre o país. Foi um vazamento, furo jornalístico, todo mundo quer saber disso. Pode ser que as pessoas queiram saber disso. Mas que isso aqui serve como ferramenta de pressão e crise sobre o governo alemão, não tenho dúvidas. Quem vazou para que essa pressão aconteça. Segundo ponto, a Alemanha havia prometido uma divisão equipada para compor as forças da OTAN. O grande problema é que esse memorando demonstra que a Alemanha não tem condições de entregar isso. Está aí uma foto do Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha. Esqueci de botar o nome do cidadão aí, quase que esqueci o nome do cara, mas é um nome Pistorius, parece nome grego, né? Eu não sei qual é a origem desse cara aí, né? Mas é um nome que é difícil de esquecer, na verdade, né? Esse é o Boris Pistorius, então, né? Trago 3 ideias ali. A primeira delas é a seguinte. O atual ministro da Defesa da Alemanha está sob pressão. Entre parênteses eu coloco o seguinte, lembrando que a ministra da Defesa anterior, já renunciou por não fazer o suficiente para ajudar a Ucrânia, entre aspas. Ou seja, o governo alemão vinha impondo algumas travas ali para atrasar o processo. Até o governo da Ucrânia já falou várias vezes sobre isso. Falou o seguinte, a impressão que a gente tem é que a Alemanha quer que o conflito acabe amanhã, a gente ganhando ou perdendo, para que eles possam reatar as relações comerciais com a Rússia. E é isso mesmo. Tá? Em termos pragmáticos, qualquer pessoa que estivesse no governo alemão gostaria que esse conflito acabasse amanhã, para a Alemanha retomar a sua normalidade energética e recuperar a sua competitividade industrial. E, logicamente, o custo da energia para o seu povo voltar ao normal. Porque o gás russo ele é fundamental para a Alemanha. Aí a Alemanha sempre parece que ela tenta puxar o freio de mão nesse processo da OTAN empurrando a Alemanha para uma rota de colisão com a Rússia. Por quê? Porque a Alemanha depende muito da Rússia. São parceiros comerciais importantes.
E aí a ministra da Defesa anterior não acelerou esse processo, foi jogada na fogueira, entrou no lugar dela o Boris Pistorius, e o Boris Pistorius agora também está aí na alça de mira, né? Segundo ponto, a Alemanha não possui autonomia para decidir os seus rumos militares e geopolíticos. A Alemanha é um anão militar. Tem até uma frase que diz que a Alemanha é um anão militar, uma pequena força geopolítica e um gigante econômico, uma coisa assim, né? Não me recordo exatamente a ordem nem as palavras exatas, mas a Alemanha é isso, ela é uma grande força industrial, uma grande força econômica, mas ela não tem lastro militar para segurar essa coisa toda, para defender sua soberania, né? É igual aqueles caras que vão para academia, ficam bombadões em cima e tem a perninha fininha embaixo, né? Então ela não consegue dar suporte para defender toda essa expressão econômica. Tanto é que a gente vê o quê? A OTAN pressiona, cai o ministro da Defesa da Alemanha. O Boris Pistorius aí está na linha de fogo agora também. Terceiro ponto, mais um uso seletivo do vazamento pela mídia para concretizar projetos da OTAN. Então é preciso tomar algum cuidado, né? Foi vazamento contra os Estados Unidos. Foi vazamento contra os Estados Unidos? Foi um vazamento ali que demonstrou que a Alemanha está atrasando o projeto da OTAN. Tá, mas esse vazamento ele vem para defender o governo alemão ou para defender uma pressão sobre o governo alemão? Então tem que ver essa questão do vazamento. E tem que ver o projeto geral, porque, lógico, quando tu vaza, ainda que de maneira proposital, uma quantidade enorme de documentos, como foi o caso do Pentágono, não esse caso aí do memorando alemão. É lógico que muita coisa ali vai acabar atingindo até grupos que eventualmente vazaram. Só que o saldo geral é que importa. Então a gente tem que prestar atenção nesse saldo geral aí. E continuamos nos vazamentos. Mais vazamentos sendo usado para pressão sobre aliados da OTAN. A Alemanha é um membro da OTAN e agora a Coreia do Sul aí é um país que ele tem muito pouca autonomia, a exemplo da Alemanha, e é um país que costuma ir na direção do projeto dos Estados Unidos e da OTAN, até pela pouca autonomia que possui a Coreia do Sul. Matéria do The New York Times. Então, por que a gente tem que desconfiar de vazamento? Porque o The New York Times está dando vazão a esses documentos todos, entendeu? Olhem o que aparece nessa matéria. The New York Times, mídia corporativa, umbilicalmente ligada aos interesses da OTAN. Documentos vazados e acusações de espionagem dos Estados Unidos provocam indignação na Coreia do Sul, Seul. A reação ao vazamento na Coreia do Sul é talvez a mais forte até agora, enquanto o governo Biden luta para conter os danos da aparente espionagem de aliados. O que apareceu nos documentos? Tá aí uma foto do Yoon Suk Yeol, que é o presidente da Coreia do Sul, e eu trago duas ideias para a gente fazer uma discussão aí. Primeiro ponto que aparece, os vazamentos que o The New York Times está trazendo aqui, apontam que a Coreia do Sul tem receio de exportar munição para os Estados Unidos, com medo que os Estados Unidos mandem essa munição para a Ucrânia e a Coreia do Sul acabe violando princípios políticos importantes de não enviar munições para zonas de guerra. Isso aqui aparentemente parece gerar uma crise entre Estados Unidos e Coreia do Sul, mas a forma como está sendo apresentado e vindo do The New York Times, esse vazamento, ele se presta a funcionar como uma ferramenta de pressão sobre a Coreia do Sul. Olha, a Coreia do Sul ali está observando, jogando no ventilador assim. A Coreia do Sul não quer mandar nada para a Ucrânia não. Daí os caras jogam isso para público, lá vai uma pressão na cabeça da Coreia do Sul, entendeu? Por quê? Porque a Coreia do Sul, ela está nesse contexto conflituoso que a gente está vivendo, a Coreia do Sul está desenvolvendo bastante a sua indústria de armas. Então existe um foco na Coreia do Sul. Mas isso gera danos nas relações entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Vocês conseguem imaginar a Coreia do Sul rompendo relações com os Estados Unidos por causa disso? Vocês conseguem imaginar o Yoon Suk Yeol, que é um cara que só falta deitar no chão para o Biden passar por cima dele, rompendo relações com os Estados Unidos por causa desse tipo de documento vindo à tona? Sim, a oposição na Coreia do Sul vai fazer algum barulho. Mas a questão é, a Coreia do Sul vai romper com os Estados Unidos por causa disso, ou isso vai funcionar dadas as proporções de Estados Unidos e Coreia do Sul numa correlação de forças, vai funcionar como pressão sobre a Coreia do Sul?
É lógico que pode gerar um dano diplomático, mas os Estados Unidos, se a gente for avaliar os Estados Unidos pelos seus movimentos, preocupados ou não preocupados com diplomacia, a gente vai entender muito pouco das ações dos Estados Unidos. Eles são violadores de todos os princípios diplomáticos. Que os Estados Unidos espionam todo mundo, isso aí não é segredo para ninguém. É lógico que a Coreia do Sul sabe disso. Agora, isso vem a público e gera um constrangimento. E esse constrangimento, ao meu ver, ele vai cair como uma pressão sobre a Coreia do Sul, que não quer apoiar a Ucrânia. Coreia do Sul está defendendo a autocracia russa. Estou ironizando. Discurso da OTAN. Coloco o segundo ponto ali. Isso violaria a política coreana, caso as munições chegassem até a Ucrânia, de não enviar munição para a zona de guerra. Por isso a preocupação sul-coreana aí, né? Aí, Coreia do Sul no mapinha para vocês, e trago 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte. Em segundo plano, e eu não sei até se em primeiro plano não é isso, o vazamento funciona como uma nova pressão sobre a Coreia do Sul para que ela arme e municie a Ucrânia, dadas as diferenças de força entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Então isso poderia cair como uma bomba diplomática, supondo que a Coreia do Sul tivesse um nível de autonomia suficiente para peitar os Estados Unidos, mas não tem. Então, nesse caso de correlação de forças, eu não sei. Então, pode ser que eu tenha má vontade com esses vazamentos aí, eu esteja vendo muito um vazamento proposital do Pentágono, pode ser, a gente tem os nossos apegos cognitivos. Mas eu tô vendo muito isso ser apropriado pela mídia corporativa e pela OTAN. Pode ser que eles estejam fazendo uma apropriação habilidosa disso. Ah, mas eu acho que esses caras não dão ponto sem nó. Mas enfim, né? Vamos esperar para ver toda essa história aí. Segundo ponto, um oficial sul-coreano teria sugerido fazer munições chegarem à Ucrânia terceirizando através da Polônia. Vende para a Polônia vende para a Ucrânia. Revelando que existe uma divisão dentro do governo sul-coreano. Ó, tem gente querendo apoiar a Ucrânia, tem gente que não quer apoiar a Ucrânia. Vamos colocar em evidência quem não quer. Terceiro ponto. A oposição ao atual presidente sul-coreano disse que essa espionagem fere a soberania do país, porque fere a soberania do país. A questão é que a Coreia do Sul, em relação aos Estados Unidos, tem muito pouca soberania, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da situação do Iêmen, porque estamos tendo evoluções importantes. O Iêmen vive um drama humanitário gigantesco há vários anos, muito pouco retratado pela mídia, uma iniciativa saudita e dos Estados Unidos que gerou um problema enorme, conflitos contra grupos Houthi apoiados pelo Irã, e esse conflito aí já matou quase 500 mil de pessoas, direta ou indiretamente. Isso é um grande drama humanitário, muito pouco explorado pela mídia, né? A mídia parece que ela naturaliza a morte de alguns, enquanto ela supervaloriza a morte de outros. Eu não estou aqui determinando que vida é mais importante do que qual, estou dizendo que a mídia faz muito isso, mas trago a seguinte matéria, coloco o seguinte título lá em cima. Será que isso que eu vou discutir com vocês aqui já é um dos reflexos do diálogo entre Irã e Arábia Saudita? Trago a seguinte matéria, aí vocês vão me dizer. Eu creio que sim. É uma pergunta quase retórica, né? Progresso nas negociações de paz no Iêmen é saudado apesar do atraso na troca de prisioneiros. A matéria da Al Jazeera continua. As conversas diretas entre os grupos Houthi e autoridades sauditas aumentaram as esperanças de paz no Iêmen, devastado por 9 anos de guerra. Aí coloquei uma foto de um combatente aí lá do Iêmen e dos grupos Houthi, e vamos discutir essa questão aí. Os grupos Houthi são grupos que atuam no Iêmen, grupos apoiados pelo Irã, enquanto do outro lado estão grupos apoiados pela Arábia Saudita e militarmente pelos Estados Unidos também, que fornece armas para a Arábia Saudita manter esse conflito no Iêmen. Aí eu trago 2 pontos ali para discussão. O primeiro deles é o seguinte. Os grupos Houthi são apoiados pelo Irã e lutam contra forças apoiadas pelo governo saudita no Iêmen. Quando houve aquela questão do diálogo entre sauditas e iranianos, que foi intermediado pela China, que eu discuti com vocês, o que eu falei? Que o conflito no Iêmen poderia reduzir a sua tensão, ou inclusive poderiam chegar até um acordo de paz, por causa desse diálogo entre Irã e Arábia Saudita, porque são pontos
são forças que determinam a continuidade desse conflito que acontece no Iêmen. E me parece que estamos tendo uma concretização aí, que é importante, fundamental. Segundo ponto, assim como a China fez com os sauditas e iranianos, botando essa galera para dialogar, Omã, que é um país da região, está atuando no Iêmen para intermediar esse diálogo aí. Ó. Aí aparece o quê? O mapinha ali. Todos os envolvidos, o Irã, a Arábia Saudita em amarelo, o Iêmen, que tem uma posição ali geográfica bastante privilegiada em termos de rotas comerciais, podem perceber que fica na entrada do Mar Vermelho ali, né? E é ali que está a rota que vai levar até o Canal de Suez, que é uma rota que passa uma porrada de navios ali. Tanto é que teve aquele episódio do navio lá, o Evergreen, sei lá. Teve um navio lá que ficou de lado e deu um problemão aí, já pirou a economia do mundo, porque é uma rota importante. O Iêmen fica nessa rota aí, então é uma zona disputada por causa disso. Coloco ali 3 pontos para a nossa discussão. E o Omã ali em verde fica do ladinho do Iêmen ali em laranja. 3 pontos que eu trago para a discussão. A estabilização da situação entre o Irã e a Arábia Saudita pode reduzir os conflitos no Oriente Médio e é um dos grandes movimentos que pode fazer com que o Oriente Médio encontre estabilidade e, encontrando estabilidade, possa crescer economicamente e ampliar as suas possibilidades de soberania e reduzir a intervenção estrangeira nos países. Segundo ponto, logicamente Israel seguirá como um fator gerador de atritos na região, porque embora a Irã possa dialogar com a Arábia Saudita, os caras possam trazer a Síria para dentro do debate, possam fazer um monte de reacomodações, o Estado de Israel vai estar ali e ele é um adversário feroz do Irã. E nesse ponto aí a gente dificilmente vai ver diálogo no curto prazo. Tá? Então é um fator gerador de conflito. Tanto é que os acordos de Abraão visavam formar uma liga para neutralizar o Irã. Enquanto isso o Irã está tentando estabilizar relações com países do Golfo Pérsico para estabilizar ao seu modo essa questão aí. Então a gente tem uma corrida para ver quem lidera mais, para quem consegue estabilizar ao seu modo a região. Mas Irã e Israel tem relações muito complicadas. Né? Terceiro ponto, de 2015 até hoje, 400 mil pessoas já morreram no Iêmen, desde as intervenções Yankee sauditas que bagunçaram o contexto, aí tem os atritos com os grupos Houthi, apoiados pelo Irã, e temos um drama humanitário de mais alto nível lá no Iêmen. Vamos continuar na região e vamos falar um pouquinho sobre a Síria. A Síria, a Arábia Saudita e alguns países da região trazendo a Síria de volta para o debate regional. Isso é muito importante. Coloco ali na parte superior da tela, na caixinha preta. A Síria foi suspensa da Liga Árabe em 2011. A Liga Árabe é isso aqui. Ó. Opa, tá aí. Eu já volto lá, tá? A Liga Árabe é um grupo de países, né, que pega ali o norte da África e o Oriente Médio, que compõem uma série de transações comerciais, parcerias para tentar formar um contexto de maior estabilidade na região. E a Síria, né, estão todos em verde aí para vocês. E a Síria havia sido suspensa da Liga Árabe por causa do início dos conflitos lá que eclodiram na Síria, que na verdade não é uma guerra civil. O que acontece na Síria é um levante transnacional para tentar derrubar o governo do Bashar al-Assad. Levante com o qual muitos dos países que hoje estão convidando a Síria de volta para a Liga Árabe apoiaram lá no início. Tá? Então esse é um ponto interessante que tem que ser observado. Isso representa o quê? Que a coisa deu tantas voltas que os caras estão chamando a Síria de volta para o diálogo. Por quê? Porque o governo do Bashar al-Assad venceu as forças que tentavam derrubar ele do poder. Com o apoio da Rússia e do Irã, é verdade, mas se conseguiu manter-se no poder, sobreviver politicamente, salvaguardar a soberania síria, e agora os países estão convidando. As coisas, a política e a geopolítica dão voltas, tá? Adversários nesse momento, aliados depois. Isso faz parte do processo, faz parte da correlação de forças do momento. Naquele momento ali, dizer não para as iniciativas anglo-yankees não era um bom negócio para vários países. Então eles embarcaram e tentaram derrubar o Assad.
Depois que a coisa virou, a OTAN está em crise, os caras voltam a nada pessoal naquele momento, mas tu sabe que a gente não podia dizer não para os caras, que esses caras têm força. Tu conseguiu sobreviver, mas se a gente dissesse não, talvez fosse a nossa cabeça que fosse para a bandeja. A política funciona assim, né? Aquela coisa do nada pessoal, tá? Eu não tenho nada contra ti, mas tive que salvaguardar o meu ali, né? Olhem a matéria da Reuters, que tem um probleminha de tradução ali que eu corrigi, tá? Não que eu... mas só porque a compreensão ficava muito comprometida ali, né? Ministros regionais, ministros das relações exteriores de países da região, discutirão o retorno da Síria à Liga Árabe, e isso vai acontecer na Arábia Saudita, por isso que eu coloquei a foto do Mohammed bin Salman aí, tá? E trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: ministros de relações exteriores do Iraque, do Egito, da Jordânia e dos países do Golfo Pérsico vão participar da região e, no debate, o retorno da Síria à Liga Árabe, depois de ser suspensa lá em 2011. Sinal de que o contexto mudou. O governo Assad manteve-se no poder, superou um levante contra a soberania síria, venceu e agora os países estão chamando de volta. Segundo ponto, o ensejo do terremoto que aconteceu na Síria e na Turquia abriu portas para um reatar de relações, porque foi aquele momento do drama humanitário que os países aproveitaram aquele momento ali de dificuldade para estender a mão para o Bashar al-Assad, e o Bashar al-Assad explorou bem isso, geopoliticamente. O que vai inclusive contra o projeto da OTAN, que era aproveitar a fragilidade síria para derrubar o Bashar al-Assad. Mas isso acabou não acontecendo, porque o Bashar al-Assad deu a volta por cima e acabou usando o momento para reatar relações. Aí está o Bashar al-Assad, que é o líder político sírio, e trago 2 ideias para a discussão. A primeira delas é a seguinte: lembremos que as forças anglo-yankees, britânicas e estadunidenses, queriam utilizar o terremoto para fragilizar a condição do Bashar al-Assad no governo sírio. Tanto é que eles reforçaram a ajuda humanitária, mas se recusavam a ajudar o Bashar al-Assad. O reforçar a ajuda humanitária é o quê? Colocar um monte de... tentar enfiar a crise dentro da Síria através de grupos humanitários. Colocar um monte de ONG como se fossem cavalos de Troia para ferrar mais com a situação da Síria, isolando o governo do Bashar al-Assad. Acabou que isso gerou uma revolta internacional, porque os Estados Unidos falavam sobre ajudar o povo sírio, mas mantinham as sanções contra a Síria, as sanções e boicotes econômicos, que pioram a vida do povo sírio. As forças militares dos Estados Unidos roubam trigo e petróleo da Síria, ou seja, roubam energia e roubam comida da Síria. Segundo ponto, os países da região podem estar trabalhando para estabilizar o Oriente Médio a partir da estabilização da situação da Síria. Como existe uma situação caótica na Síria, plantada pelos interesses transnacionais, o que a mídia corporativa e a OTAN chamam de guerra civil na Síria, não é uma guerra civil, é uma tentativa de derrubar o governo do Assad, isso extravasa e acaba desestabilizando a região como um todo. Estabilizar a Síria é estabilizar a região como um todo. O Bashar al-Assad só tem que tomar cuidado porque Arábia Saudita e Jordânia são países muito aliados dos Estados Unidos, ou pelo menos vinham sendo. Sobretudo a Arábia Saudita está com uma relação um pouco mais complicada. E esses países já propuseram colocar forças militares dentro da Síria para, entre aspas, ajudar. Então é bom ficar com um olho no peixe e outro no gato aí, porque pode ter boi na linha, né? E ali, entre parênteses, a tentativa de golpe transnacional no Bashar al-Assad. Nada de guerra civil na Síria, né? Porque isso parte do pressuposto de que teria uma divisão do povo, de que o povo queria a cabeça do Assad, e a coisa não é bem por aí. Fazemos uma rota até a América do Sul e vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela e parcerias com o Irã, né? Aí fazemos um percurso pelo mundo inteiro, né? Às vezes algum continente fica faltando, até porque, né? Eu tento dar um nível assim, como o cara que faz o vídeo, o editor, né? Que faz a capinha, né? Comenta tudo. Eu tento fazer um trabalho de edição, de escolha dos temas, e eu vou selecionando. Algumas coisas são sugestões de vocês, mas eu tento fazer um tour, né? Claro, centrando muito China, Estados Unidos e Rússia, questão da OTAN é central, né? Isso aí é uma questão importante, então eu trago com mais afinco. Sem esquecer o que acontece no restante da Ásia, continente africano, América Latina, então eu tento fazer aí um percurso
para a gente ter discussões sobre todos os lugares, mas claro, né, eu vou pautando aquelas questões que são mais quentes, assim, que envolve potências de maior envergadura com um nível maior de atenção. Você sabe, mas eu tento não deixar nada de fora. Trago aqui para a América do Sul agora, porque coloco lá no título. O Sul Global está construindo alternativas aos Estados Unidos. Tirei ali uma matéria do portal do governo da Venezuela, e a matéria é a seguinte: cabe ao ministro iraniano do petróleo e da Venezuela fortalecer a sua cooperação energética. A matéria continua. Uma delegação da República Islâmica do Irã, chefiada por Javad Oudi, ministro do petróleo, chegou na terça-feira à Venezuela para fortalecer as relações energéticas. O que a gente tem aqui? Dois países que sofrem embargos e boicotes dos Estados Unidos, que é justamente o que eu coloquei ali nas letrinhas em azul ali embaixo. Como sofrem embargos e boicotes dos Estados Unidos, estabelecem linhas diretas para conseguir fazer as coisas ao seu modo. Como a gente está vendo um contexto no qual os Estados Unidos estão barbarizando nas sanções e boicotes, inclusive querem sancionar países que não sancionam aquele que os Estados Unidos mandaram sancionar, quanto mais o tempo passa e mais os Estados Unidos barbarizam nessas sanções e mais o dólar se torna uma moeda de pouca confiança e o SWIFT lá, torna-se... É SWIFT, né? Sistema SWIFT. É SWIFT, né? Agora me fugiu. Pô, se você falando isso aí, agora tem vezes que a gente sabe quando tu fala a palavra ela soa estranha na cabeça, é SWIFT o sistema, né? É, né? Pô, agora me fugiu. O sistema de transações baseado no dólar, ele é colocado sob suspeita. Por quê? Porque está ficando muito evidente, está muito didático que o dólar é uma arma geopolítica. Não que os países não soubessem, mas é que os Estados Unidos estão usando e abusando disso o tempo inteiro. Então todo mundo está imaginando, pô, mas o que a Rússia vive hoje, sequestro de reservas, amanhã pode ser eu. Então por que eu vou apostar unicamente nessa moeda, que ainda, né, tem um amplo domínio no mundo, mas a gente já vê o quê? Uma desconfiança em relação ao dólar. Por quê? Porque é uma arma geopolítica usada pelos Estados Unidos para sanções, boicotes, retenção de reservas internacionais. E o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, já alertou os Estados Unidos sobre isso. Vocês estão errando na dose. Os países estão se tornando cada vez mais ariscos em relação ao dólar. Por quê? Porque eles estão vendo esse uso excessivo do dólar como arma. Isso fere a credibilidade do dólar como moeda internacional. E quanto mais isso acontecer, mais a gente vai ver relações diretas. Porque países sancionados ou com medo de sanções futuras começam a criar plataformas alternativas de transações, parcerias diretas, como é o caso da Venezuela e do Irã. O que estava na pauta? Coloco ali nas letrinhas em vermelho. O ministro do petróleo do Irã e uma equipe visitaram a Venezuela para firmar parcerias para modernizar o setor de refino venezuelano. Porque a Venezuela ela pena muito por causa das sanções e boicotes que sofre dos Estados Unidos e de outros países que têm medo dos Estados Unidos também. Sofrendo esse boicote, acaba que a Venezuela não consegue se modernizar. Aí o Irã está fazendo esse trabalho importante aí, até porque o Irã também sofre sanções dos Estados Unidos. É por isso que eu falei, o Sul Global construindo alternativas. Isso aí é um cenário multipolar importante que está emergindo aí. Dito isso, paro por aqui então, momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu para quem gosta, pode e quer apoiar o canal. Pode apoiar financeiramente através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o link do Apoia-se e o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo para quem quiser clicar aí direto para lá. Pode apoiar também pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, tem gente que coloca CPF como a chave do Pix, tem gente que coloca telefone como a chave do Pix, eu coloco o e-mail como a chave do Pix, aí vocês podem digitar isso que está aí vocês podem fazer a doação que vocês quiserem, no valor que vocês quiserem, tanto pelo Pix, quanto pelo boleto, quanto pelo cartão, no Apoia-se. Por quê? Porque é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ajuda quem quer e com quanto quer. Ou pode ajudar o canal também pelo botão Seja Membro que fica embaixo do vídeo, aí ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor ali no Seja Membro, todas as formas de apoio são bem-vindas, agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando, sem vocês não haveria esse trabalho aqui todos os dias, sou imensamente grato a vocês que apoiam o canal. Dito isso então, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.